Então, eu queria primeiro aí falar um pouquinho, uma coisa que eu voltei um pouquinho no tempo, né? Porque eu comecei muito cedo, né? Eu acho que eu comecei a trabalhar com 7 anos. Por isso que eu vou falar de coisas antigas, não que eu sou velho, entendeu? Mas é o seguinte, quando eu era ainda saí do colégio técnico e fui para um estágio, naquela época existia estágio. Nem sei se existe mais hoje, está tão estranho, né? Mas então, eu fui para um estágio para uma empresa que era uma empresa muito interessante, que era a afinada Olivetti. Sim, Olivetti, meados dos anos 80, alguma coisa do gênero. Tinha acho que 17 anos, alguma coisa. Enfim, e lá a Olivetti, ela tinha já estava fadado que ela ia morrer. Por quê? Porque ela fazia uma coisa que era líder, referência no mundo, que era a máquina de escrever. E, ao mesmo tempo, ela abdicou de uma inovação na época, que era a história do tal computador, que não precisava ter mais papel, máquina de escrever. E era uma patente que ela teve na mão dela. E ela simplesmente pegou e jogou fora essa patente. Alguns anos depois, a Olivetti praticamente sumiu, enfim, sumiu. Foi um exemplo. Alguns anos depois, eu tive a oportunidade de entrar numa outra empresa muito interessante, que tinha, na época, o maior número de patentes, que era a Xerox, ou Xerox. E, assim, era uma empresa extremamente inovadora, que tinha lá alguns produtos commodity, etc. Mas aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade aí no comecinho da década de 90, um pouquinho antes, de trazer o conceito de um negócio chamado impressão eletrônica. Ou seja, a gente tirou o papel do formulário contínuo. O Axon não conhece isso, com certeza. Nunca viu. Mas assim, a gente tirou o formulário contínuo e criou o conceito do formulário eletrônico, que imprimia no negócio, que era uma impressora, como era uma copiadora, enfim. Por que eu estou dando esses dois exemplos, né? Eram empresas que tinham uma pegada de inovação, que na época a gente conhecia inovação como uma coisa meio, né, longa, né? Inovação, né, uma coisa longa. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um apoio muito grande e a gente percebia que as empresas se preocupavam muito com as áreas de pesquisa e desenvolvimento, né, os P&Ds, né? Que, de alguma maneira, acho que são familiares um pouquinho mais antigos e distantes do que isso que a gente está falando de inovação, de futurismo, etc. O que foi interessante? Por que eu fiz esse parênteses, né? Porque depois a gente começou outras trajetórias profissionais, e tudo se tende a virar uma commodity, né? E quando vira uma commodity, tem a história lá, né? Eu também tenho uma formação de economia, né? Que a gente fala lá do ciclo do produto, né? A vaca leiteira, tal. Depois que a vaca leiteira acabar, você tem que ir para a inovação e assim vai, né? Mas o que a gente percebe, né? Que a gente vai perdendo um pouquinho o contato com essa revolução que vai acontecendo próximo da gente, que de alguma maneira a gente acaba ficando um pouco, por incrível que pareça, distante, ou que a gente acaba não tendo a noção dela como um todo. Por isso que quando a Thelma me falou desse workshop, chegou numa hora interessante. Por quê? Porque há muito tempo eu venho trabalhando com produtos de commodity na minha atividade comercial, né, profissional, e ao mesmo tempo eu falei, não, eu preciso voltar lá, como o Axon falou, a gente precisa voltar a estudar, ficar, né, constantemente envolvido com isso. E eu falei, veio num momento importante, porque a gente está percebendo uma revolução tão grande que, diferente do passado, em que um produto, uma solução, uma coisa demorava às vezes 4, 5 anos para virar uma realidade. Só para vocês terem uma ideia, voltando num dos exemplos que eu dei, na época da tal da impressão eletrônica que a Xerox colocou no Brasil,
ela demorou quase 8 anos ou 10 anos para transformar em um produto viável, um produto que poderia ser vendido para qualquer empresa. Naquele momento, você não vendia esse produto para qualquer empresa. Eram só megas organizações que podiam ter um produto desse, pelo custo, pela característica envolvida, pela envolvimento de equipes técnicas em volta disso, né? Então, quer dizer, demorou 10 anos para fazer isso. E hoje, e o Gustavo nos passou alguns exemplos no workshop, aí fazendo o ponte, de negócios que já nem existem, ideias que foram tão rápidas, que aconteceram e já morreram, e nem viraram algo comercial. Então, assim, aquela velha questão que a gente vem se deparando com a questão do tempo, né? O tempo está indo rápido demais, o tempo não mudou, o tempo continua o mesmo, né? O que muda é a percepção que a gente tem. Qualquer que seja a visão, a gente começa a perceber o quanto isso acaba envolvendo no nosso dia a dia, no nosso negócio. Então, assim, foi muito importante ter esse choque, retomar um pouco essa caracterização que lá atrás eu tinha um pouco mais uma percepção, depois com o tempo você vai perdendo um pouco essa percepção. Aliado com uma coisa muito importante, que é entender que você não precisa ser um gênio para pensar em inovação. Você não precisa ser um cara extremamente criativo, um Leonardo da Vinci, para, de repente, desenvolver algo. Mas que é importante você participar de uma construção, de um elemento que permita fazer com que você tenha ideias, elas às vezes meio distantes entre si, e que acabam se aglutinando na maneira que as pessoas que ali vão participando, cada um no seu momento, cada um na sua situação profissional, acadêmica, enfim, possa contribuir para aquilo acontecer. E a gente teve até um exemplo prático da aplicação da metodologia do Design Thinking, que eu particularmente não conhecia tão a fundo, e ver como que rapidamente a gente conseguiu ter contato e começar a trabalhar em cima disso. Unindo experiências, não precisando ser aquele expert, aquela pessoa super criativa para conseguir colocar no dia a dia esses projetos. Eu tive, portanto, esse tipo de coisa, um pouco de rememorar um pouquinho o passado, tentar fazer uma leitura, ver quanto isso continua sendo igual, né? Na verdade, né? Inovação e etc. acaba sendo igual, cada um com seu nome, né? Mas nunca perdendo um pouco o foco e entendendo que, independente se o tempo está indo rápido ou não, ou aquele negócio do futuro está sendo cada vez mais um futuro mais presente, né? Quer dizer, coisas que pareciam tão distantes, né? Acabam sendo tão perto da gente. Então, assim, você se confrontar com isso, você começa a entender alguns horizontes que possam surgir na sua vida para frente, né? Porque é legal você olhar o retrovisor, ver lá o que você viu, conheceu, etc. Mas você vai ter a percepção que você vai ver isso pela frente também, independente da idade que você tenha. Como o Arson falou, achei legal sempre rememorar isso, a questão de estudar sempre mesmo, é isso aí. Quer dizer, independente se você está com 30, 40, 50, 60, 70, né? Você vai ter que estudar outras coisas diferentes, mas você vai ter que continuar fazendo isso. E esse contexto da inovação, esse contexto de a gente trazer para o futuro e, principalmente, se tornar coisa do mundo real, né? Eu volto a frisar, você não precisa ser um mega criador, um mega inventor para entender que vai ter que criar uma coisa nova. Não, você vai participar, você vai ser lá um grãozinho numa equipe lá de 500 colaboradores, 800 colaboradores numa organização, ou participando de algum projeto social, por exemplo, e também isso se aplica também a outras demandas da sua vida, né? Às vezes um projeto social que você vai ser uma pequena parte ali. E ali com a metodologia certa, bastante simples de ser implementada, você consegue levar adiante.